Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós temos a participação da doutora Valda Prata, que é advogada e tem um trabalho maravilhoso feito junto aos animais. E eu quero agradecer, Valda, a sua presença. Eu que agradeço. E já dá para você a oportunidade de estar falando da sua experiência sobre os nossos irmãos não humanos, não é? Fique à vontade. Então, eu participo, da ONG Fauna, que é uma ONG de proteção aos animais, que iniciou a vida no Centro Espírita Francisco de Assis. Não poderia ter lugar melhor, do que um centro que leva o nome de Francisco de Assis. Estamos aí há 17 anos, trabalhando com os nossos irmãozinhos, principalmente os abandonados, os gatos e cachorros, que são a maioria, e estamos para tentar, assim, encontrar um lar para eles, para que não fiquem na rua abandonados, sofrendo. Ô Valda, você que vive muito isso de perto, como é que está a sensibilidade humana frente aos não humanos? Melhorou. Assim, a gente começou na Fauna em 2007, 17 anos já. Antes era muito comum, ainda hoje, mas era muito comum, quase em todo evento de adoção que a gente fazia, as pessoas virem falar assim, com tanta criança passando fome, o que vocês estão fazendo aqui? Cuidando de bicho, Com tanta criança precisando, tal. Era muito comum as pessoas falarem isso. Então eu sinto assim que evoluiu. Hoje é mais comum a gente receber elogios, falar que o nosso trabalho é bom que a gente está fazendo esse trabalho, do que crítica. Então eu acho que tudo evolui, E está evoluindo também a consciência das pessoas em relação aos animais, inclusive até do próprio poder público, que hoje já tem a Secretaria do Bem-Estar Animal aqui em Rio Preto, que está já fazendo um trabalho bom, para ajudar. Como é que vocês têm trabalhado assim diretamente com a necessidade animal, desde a proteção, a necessidade de cuidar da saúde deles, do abandono? Como vocês têm trabalhado em cima disso? Nós não temos abrigo, Então, os animais que a gente resgata ficam nas nossas casas, nas casas dos voluntários, que a gente chama lar temporário. Quantos voluntários vocês têm hoje? Olha, não sei direito, porque tem aquele voluntário que ele ajuda de vez em quando, tá? Mas assim, que fica firme com a gente mesmo, aí dá uns 15, Mas se a gente precisar, tem muito mais, porque às vezes por um evento específico a gente pede ajuda, mas aquelas, que eu acho que as mulheres em massa são protetoras, os homens, muito difícil, A gente tá, essas que vêm, porque a gente faz evento de adoção todo sábado, e que está ali fazendo mesmo, são poucas, Mas estamos aí. A gente, então, não tem abrigo e os animais ficam nas casas desses voluntários, que a gente chama lar temporário. Aí depois a gente faz o evento de adoção aos sábados para conseguir um lar definitivo. A gente faz no Carrefour, onde era o Walmart, que agora é Sam's Club, no Shopping Plaza. Podemos fazer também, às vezes, em algum pet shop, mas está sendo muito bom esses lugares, O Carrefour, o Sam's Club e o Shopping Plaza, que abre esse espaço para a gente aos sábados, Então, cada sábado a gente está num lugar. Quantas adoções, em média, por cada sábado? Então, caiu bastante as nossas adoções, sabe? A gente já chegou a doar, assim, 30, 40 num dia, quando a gente fazia antes que eu falo, antes da pandemia, sabe? E hoje as pessoas estão mais voltadas em adotar pela internet, o que tudo bem, está ótimo. A gente também tem as nossas redes sociais e a gente doa. Mas num evento de adoção a gente doa aí que nem de sábado, por exemplo, nós doamos 8. Nós doamos 8 animais, sendo 4 adultos. Então isso é muito bom para nós. Quando a gente doa um animal adulto, é uma alegria, porque todo mundo quer o filhotinho bonitinho, Então a gente está aí, a gente doa aí uns... E como é pela internet, às vezes nem sempre a gente tem como saber quantos foram doados. Por quê? Como a nossa rede social é bem vista, assim, tem 8 mil seguidores, se não me engano, as pessoas pedem ajuda e a gente então divulga.
Então vem uma pessoa e fala, eu tenho aqui esse monte de cachorrinho que eu achei. Aí a gente põe a fotinho, divulga e põe o telefone da pessoa. E depois a pessoa entra em contato e adota, né? Então a gente tem esse trabalho também de divulgar para as pessoas que precisam, que às vezes não pode ir num evento de adoção, né? Não tem. Então, o nosso trabalho é esse. E também de conscientização, né? Porque a pessoa para conscientizar as pessoas sobre isso, sobre a posse responsável, a castração do animal, para evitar esse abandono, né? Que a maioria do abandono, eu acho, assim, que vem das pessoas que deixam criar sem controle, né? Mas não só, né? Tem gente que abandona o seu animal porque vai mudar, porque cresceu muito, mas a maioria são esses animais que nascem sem programação, né? Então, descarta. Ô, Valda, é uma pergunta que o pessoal sempre faz para nós. O animal tem alma? Ah, tem. Tem alma. Eu, né, que já estudei bastante sobre isso na doutrina espírita, a gente vê nas questões 592 a 613, mais especificamente isso. Mas claro que tem é um todo, né? E também os livros de André Luiz, né? Então, mas na pergunta 597, o Kardec pergunta para os espíritos se existe no animal um princípio independente da matéria. E eles respondem sim, e que sobrevive ao corpo. Então, é a alma. E depois, nas outras questões, vai falando tudo mais, né? Que eles evoluem, né? Que eles têm um livre-arbítrio limitado, mas que conseguirão chegar à condição humana Na questão 607, eu acho que essa é uma questão muito importante para quem tem interesse em ler, que eles falam isso, que nos animais existe assim, uma preparação, como fosse uma germinação, e depois entra na fase humana, que é quando? Quando adquire a consciência do futuro e do bem e do mal. Então, passa a ter o livre-arbítrio, passa a ter as consequências do livre-arbítrio, né, que o animal não tem. O livre-arbítrio dele é limitado só a vidinha dele material ali, de comer ali ou lá, dormir ali ou lá, gostar de um ou não. Eles não têm a consciência do que é certo e do que é errado. E, portanto, eles não têm nada a espiar, eles não têm isso de expiação. É bom lembrar que o espírito, nesse estado evolutivo, enquanto o espírito não tem essa consciência, seria um princípio inteligente, né? Quando ele passa a ter essa consciência, passa a ser um ser inteligente, que é diferente. O animal é muito movido por instinto, porque ele... Mas não só, né? Tem uma inteligência limitada. Lógico, ele tem um instinto de sobrevivência, de conservação, um instinto de defesa, né? Mas ele vai se aprimorando, principalmente com o convívio com o homem, e vai ampliando essa capacidade de raciocinar. Então, ele passa a ter uma inteligência já aumentada. Inclusive, o homem tem um pensamento contínuo, o animal não é um pensamento descontínuo. Mas ele vai devagarzinho assimilando, através dessa inteligência que ele já tem, algumas particularidades, e daí a gente dizer que ele é, às vezes, até mais inteligente do que o homem, porque tem determinados seres humanos que reencarnam numa falência mental muito grande, e o animal não, ele tem um certo raciocínio, ele tem uma certa inteligência, e ele está se preparando para isso, né? Então, passando a conhecer o certo e o errado, o mal e o bem, tendo essa consciência, dali para frente nós podemos dizer ser inteligente. Até então seria um princípio inteligente, mesmo porque os animais eles se deixam conduzir por algumas comunicações entre eles. Como é que é essa comunicação entre os animais? É verbal? Não, né? Não é verbal, mas eles falam, né? Eles se comunicam. E a gente que tem mais contato assim, com gato, com cachorro, a gente tem condição de entender muito bem o que eles estão sentindo, porque é isso, eles são animais, eles são seres sencientes, né? Eles sentem. Então as pessoas não pensam nisso, eles sentem como nós. Tem depressão, inclusive. Isso, porque esse sentir não é só físico, de fome, sede, frio.
É emocional. Você vê um cachorro quando abana o rabinho, ele está feliz de te ver, né? Ele fica triste, ele fica com medo, ele põe o rabinho no meio das pernas. Então a gente percebe. Um gato, a mesma coisa, a gente percebe quando ele está bravo, quando ele está nervoso, ele bate o rabo com força, quando ele está bravo, ele, né? Eriça o pelo, assim, né? Faz assim, o rabo fica dessa grossura. Então eles demonstram e eles conversam. Se a gente que tem bastante contato, nossa, a gente olha, a gente sabe que esse gato está com dor, ou esse gato está bravo, ou esse gato está nervoso, sabe? Esse cachorro está com medo, esse cachorro está feliz, sabe? A gente percebe, porque é uma forma de comunicação, né? E uma forma de inteligência também, né? E essa comunicação, ela nem sempre é verbal, porque o animal não fala igual nós falamos, né? E os pássaros, às vezes, têm uma manifestação, os peixes, né? De assimilação do que os outros estão pensando e estão procurando fazer. Então, tem muito instintivo, mas tem uma comunicação entre eles que nós não conhecemos, a bem da verdade nós não conhecemos. Mas eles se comunicam muito bem. E a distância, inclusive, que às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas tem que estar encostadinho, não. Às vezes a distância que nós nem estamos percebendo, eles estão se comunicando. Então, isso retrata muito bem a grandiosidade de Deus. Deus deixa tudo à mão das criaturas, até para eles se comunicarem e se defenderem, porque em determinada situação, quando eles se sentem agredidos, eles comunicam com os outros, olha, está havendo um problema aqui. E os outros se defendem, se evadem, saem daquela zona de perigo. Então a comunicação entre eles é muito grande, eles se comunicam muito bem, não pela palavra direta, mas tem um mecanismo que nós desconhecemos. A espiritualidade superior sabe como é, mas nós ainda não entendemos muito bem, mas eles se comunicam. E essa comunicação conosco, né, Valdo, é uma coisa muito interessante. O animal sente, inclusive, a vibração daquele que está próximo. Se está triste, se está doente, se está com raiva, se está afetivo, eles sentem tudo, né? Tudo. E o Chico, né, falou que a gente está na natureza para auxiliar o progresso deles, né? Eu acho interessante, para quem gosta desse assunto e quer aprender mais, ler o livro Os Missionários da Luz, do André Luiz, no capítulo 4, ele fala muito sobre os animais, muito sobre isso, de também que Deus criou todos nós, né? E ele fala que o superior tem que auxiliar o inferior, né? E é isso que a gente tem que acordar, né? Para saber como é que a gente está tratando esses animais, né? Esses irmãozinhos nossos, né? E eu acho que não é muito bem que nós estamos tratando, não. O Emmanuel, fizeram uma pergunta para ele, como é que a gente pode retratar o amor do homem em relação ao amor de Jesus, não é? Então, o Emmanuel diz o seguinte: quando a pessoa faz para outra criatura, sem que ela tenha feito nada por merecer. Então, o animal, por exemplo, nem sempre faz por merecer, principalmente quando a gente vê abandonado. Então, quando a gente faz por aquele animal, sem que ele tenha feito nada por merecer, entre aspas, isso já retrata um amor bem sublimado. Tanto é que as mulheres têm mais sensibilidade, elas têm mais ligação com os animais, exatamente por isso. A mulher tem uma sensibilidade maior do que o homem, de uma maneira geral. Então, esse amor pelos animais já retrata muito bem o que a pessoa tem dentro de si. Porque enquanto muitas pessoas defendem o animal, amam o animal, a gente vê muitas pessoas que aprontam violentamente contra os animais. Eu que nasci no sítio e tive uma vida ruralista, eu pude perceber o quanto o animal era, e continua hoje menos, né, maltratado. Às vezes aquela vaca que está amarrada para dar o leite, se ela se defendesse de um mosquito e batesse com o rabo na cabeça do tirador de leite, coitada, né? Ela estaria amarrada ofertando o leite e ela é espancada. E assim o bezerro também ensinou a obedecer. Olha, eu vi muito isso, eu sinto quanto ainda esse homem rural trata mal os animais. Um dia eu ouvi uma pessoa falar que eu achei um absurdo. Eu conversando com ele, então eu perguntei para ele, o que você faz? Ah, eu tiro leite. Ah, tira leite, o que você faz dos bezerros? Aí eu mato.
Eu falei, não, tudo bem, você vai recriar? Não, eu mato logo que nasce, porque eu não quero bezerro, eu quero leite. Aí é que eu fiquei tão chocado com aquilo, que a pessoa mata o bezerro para ter o leite, mata o animalzinho. Quando a bem da verdade, lógico que o destino dele talvez seja a morte para ofertar a carne lá na frente. Mas mostra uma profunda discriminação, desrespeito ao animal. Isso eu estou falando do bezerro, né? Mas se eu for falar de todos os animais, não muda muito. O caçador, por exemplo, ele se locupleta, né? O pescador que vai pescar para se divertir, né? Que fala assim, a gente vê nos carros, está nervoso, vai pescar. Né? Quer dizer, eu vou pescar, vou matar, para poder ficar mais calmo. Que a gente comece a repensar sobre os nossos comportamentos. Porque lá na frente isso vai repercutir contra nós. Viu, Valdo? Um dia o Oswaldinho Cordeiro estava visitando o Chico e tinha lá um animalzinho doente, que era do Chico. Ah, o Chico gostava muito, né? O Chico gostava de animal. Aliás, o Chico amava tudo e a todos. Né? Ele era o nosso Francisco de Assis, né? É o nosso Francisco. Mas o Chico era fora da curva, vamos dizer assim, em termos de amor, ele está muito além. Mas ele estava lá com um cachorrinho doente e chegou um veterinário e começou a examinar e tratar aquele cachorrinho. E o Oswaldinho Cordeiro, que é meu amigo aí, nosso amigo de Mirassol, já desencarnado, ele falou, Chico, nossa, mas como esse veterinário ama o animal, né? Aí o Chico virou para ele, ainda bem, Oswaldinho, porque noutra encarnação ele foi caçador, matou muitos animais, agora voltou como veterinário para devolver a vida para eles. Então você imagina que qualquer tipo de agressão que a gente venha perpetrar contra o animal, isso vai repercutir para a gente lá na frente, não é? Porque se a pessoa ainda não aprendeu a amar por amar, ele vai aprender por amar, vai aprender a amar por sofrimento, né? Vai sofrer as consequências. O Chico fala isso, ele fala, alguém que maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Ele fala isso, tem uma frase dele. Né? E ele fala que a gente está aqui para auxiliar eles, né? Vamos falar sobre um outro assunto. O animal reencarna? Reencarna, né? Porque ele evolui. Como é que é esse processo? Evolui. Na verdade, eu falo assim, segundo o Livro dos Espíritos, eles são, logo em seguida que eles desencarnam, eles já são encaminhados para uma nova encarnação, né? Porque eles estão evoluindo. Se nós já estivemos lá naquela fase de animais e eles vão chegar à nossa condição de humana, eles também têm que evoluir, eles têm que reencarnar. E aí a gente chega numa pergunta também, acho que é interessante a gente falar aqui. Por que eles sofrem se eles não têm, como a gente falou, o livre-arbítrio de saber o que é certo e errado, portanto, eles não têm débitos, né? Então, aí a gente chega nisso, porque o sofrimento, nesse caso, é a dor-evolução que André Luiz fala, né? É pelo esse planeta atrasado que a gente está, que nós também evoluímos pela dor, né? Muitas vezes a nossa dor não é só para espiar, é porque nós estamos aqui nesse planeta e estamos, né, nos burilando e vamos evoluir. Então, eles reencarnam e durante muito tempo vão reencarnando até conseguir chegar à condição de humanos. Emmanuel fala no escoar dos milênios, né? Ou seja, não é assim que muita gente pensa que meu cachorro é tão inteligente, próxima encarnação ele vai ser gente. Mesmo que ele ele chegar a ser uma condição de homem, vai ser num planeta primitivo, né? Não vai ser já aqui, bonitinho, né? Então eles vão reencarnando e vão tendo experiências que vão levando eles a desenvolver o raciocínio, a desenvolver a inteligência, até chegar nesse ponto de saber o que é certo e o que é errado e ter a noção do futuro, né, que nós temos. Lembrando que em mundos mais elevados que o nosso, vamos pensar em Júpiter, né, que é um planeta mais elevado que o nosso, os animais que reencarnam lá, eles são mais evoluídos que os animais que reencarnam aqui. Eles são mais inteligentes, eles já têm uma noção um pouco mais alargada, que é lógico, isso é compatível. Como se esse animal for transladar da animalidade para a humanidade, vai ser num planeta inferior, como você colocou. Isso tudo obedece um critério de vibração espiritual. Cada um vai estar no seu devido lugar.
mas que os animais reencarnam. Nem sempre é de imediato, às vezes eles ficam um pouco mais no mundo espiritual. A gente vê passagens do livro do André Luiz em que tem animais lá, né? No mundo espiritual. Se prestando a alguma coisa, sim, né? Algum trabalho, sendo úteis, né? Úteis. Mas é porque no livro dos Espíritos eles falam quase imediatamente, quase não é imediatamente, né? Ele pode ter esse período, mas vão estar sempre tutelados, né? Pelo um espírito mais evoluído que eles. E como eles não têm noção de que estão desencarnados, eles têm noção do seu aspecto individual. Eles sabem que estão vivos, eles sabem que são, vamos dizer, animais, mas eles não têm noção do que está acontecendo. Por isso que eles não têm muito como aproveitar no mundo espiritual o que o mundo espiritual pode ofertar. Então, por isso eles reencarnam rapidinho para dar continuidade no contato humano aqui, desde o nascimento, desde da adoção, ou se nasce ali já dentro de um lar, vai travar contato com os humanos e com isso eles vão aprendendo, vão evoluindo, vão se domesticando. Quando eu militava aí na infância, na zona rural, os animais eram muito bravos, mas muito bravos, em aspecto assim, mais variado possível. Hoje os animais nascem lá, são dóceis, são mansos. O que aconteceu? É porque o homem evoluiu? Não, é porque o animal também evoluiu. Graças, tudo evolui, né? Tudo evolui, graças inclusive ao sentimento humano. Antigamente o animal era tão maltratado que ele tinha medo, ele ficava longe da criatura. E às vezes a agressão é uma forma de defesa, né? De defesa. Então, aí o que acontece? Se matava, jovens, se matava com estilingue, os mais os adultos, passarinhos, né? Matava com espingarda e outros elementos. Quer dizer, hoje não pode mais matar nada. Se matar, vai para a cadeia. Então o animal começa a se, vamos dizer assim, a se desprover dessa defesa. Então ele, não, aqui eu estou bem, porque ninguém vai fazer nada comigo. E a gente percebe isso, o animal hoje, mesmo selvagem, ele passa na frente da gente como se estivesse na casa dele. Por quê? Porque instintivamente, ou nessa comunicação entre eles, pode ir, que não tem perigo, já não estão dando mais tiro, que era uma coisa que apavorava. Quando dava um tiro, a passarinhada sumia, né? Hoje não dá mais tiro, né? As crianças já habituaram outro estilo a ver o animal como um serzinho fantástico, maravilhoso. Então, um respeito profundo, não pode mais matar nada. E a criança hoje já começa a ter esse amor desde a tenra idade. Isso faz com que o animalzinho vai se domesticando, vai sendo mais tranquilo. Então, aquela braveza de antes já não está acontecendo hoje. Isso significa que a humanidade está evoluindo e o animal também. Tudo evolui, né? Tanto os animais como nós, como os planetas, como o senhor falou, tem os planetas mais evoluídos, nós também, nosso planeta também está em evolução, né? Já fomos primitivos, hoje somos de provas de expiação e vamos chegar aí numa passagem para mundos de regeneração. Então, a gente tem que evoluir, né? E os animais também, tudo evolui, né? Eu acho que evolução é a palavra para tudo. Valda, e como é que fica essa questão? Tem muita gente que não quer ter filho mais e só quer ter animal dentro de casa. Como é que fica isso? É complicado, né? É claro que eu acho que um animal não substitui um filho, mas é que muita gente trata o animal como um filho. Eu mesma falo mamãe quando eu estou falando com meus bichos. Vem cá com a mamãe. Sim, lógico, natural. Vem cá com a mamãe. Eu falo, vem cá com o vovô, viu? Já está. Né? Eu também já estou nessa fase, eu já tenho uma netinha, viu, doutor? Então, eu acho que é normal a gente ter esse sentimento por eles, né? Esse sentimento de que eles são como se fossem nossos filhos, que eles são os nossos irmãos menores, né? Mas também eu acredito que não devamos, né, fazer essa substituição, falar, não, eu não quero ter filho, eu quero ter só um cachorro como filho. A não ser que aconteça, muitas vezes, da pessoa, não, por algum motivo da vida, e não ter filhos, né? Por que não ter um cachorrinho, um gatinho, para fazer companhia? É uma excelente companhia. É uma excelente companhia. Hoje, nossa, maravilha. Hoje, a gente percebe que dentro de uma casa onde tem animal, existe menos depressão.
Sim. Entendeu? Porque o animal... E muita gente conta pra gente que saiu de depressão graças a um animal. É muito comum a gente ouvir isso. E aí eu quero até colocar como experiência, quando a gente tem um animal em casa, que ele tem um vínculo afetivo conosco, e de repente a gente doa esse animal já adulto para alguém, ele entra em depressão e chega às vezes à morte muito rapidamente. Lá na fazenda em que eu vivo até hoje, nós tínhamos 2 animais, 2 cachorros, e um foi picado de cobra, e o outro entrou numa depressão tão grande pela morte do companheiro, que logo em seguida ele morreu também. Teve lá uma doença e foi embora, uma depressão. Então a gente precisa ter muito cuidado também nessa doação, não é na adoção, na doação. Animal que tem vínculo conosco, vínculo afetivo, ou vínculo com outro companheiro que está ali, quando nós tiramos essa criatura desse contexto, ela se deprime. E via de regra, morre. Então a gente precisa também saber respeitar o sentimento do animal, que não é muito diferente do nosso não. Ele se alegra com a gente, ele se entristece com a gente, ele se deprime conforme nós nos deprimimos, ele também se supera conforme nós nos superamos. O animal é apenas, entre aspas, considerado irracional, mas muitas das vezes mais racional do que muitas pessoas que não se dão conta das suas responsabilidades. Valda, o tempo nos cobra, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito legal. Espero ter contribuído com alguma coisa legal. Sem dúvida, falando de animal é uma coisa muito gostosa. Então, agradecendo a sua presença, nós queremos encerrar o nosso programa, desejar muita paz, muita harmonia e que vocês fiquem conosco sempre com os novos programas que virão, o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.